Pessoal, vamos falar hoje aqui então sobre flexão pura e flexão simples na engenharia civil. É um conceito bem introdutório que eu quero trazer aqui hoje, porém muito importante para que você consiga entender toda a teoria de resistência dos materiais. E com toda essa bagagem que você vai ter, depois você vai conseguir fazer os projetos de concreto armado, de metálicas, de madeira. Então, vamos então para essa aula introdutória sobre flexão. E antes de começarmos, vou me apresentar. Meu nome é Vitor, sou engenheiro civil formado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. E aqui eu trouxe uma imagem para vocês para tentar exemplificar o que é uma flexão. E eu acredito que seja meio intuitivo, né? Aqui eu tenho uma régua e a flexão é nada mais nada menos do que eu fazer esse tipo de comportamento. A gente percebe que ela está dobrando, está apresentando uma curvatura. Eu não vou apertar mais, senão eu vou estourar. E uma parte dessa viga, como vocês podem ver aqui na imagem, ela vai ter um fenômeno de tração, tá? Ou seja, uma parte dessa viga as fibras vão alongar e na outra extremidade a gente vai ter o fenômeno oposto, a gente vai ter um fenômeno de compressão das fibras, ou seja, o esmagamento delas. Então você percebe que a flexão tem muito a ver com tração e com compressão, sendo que eles vão ser divididos por um ponto específico nessa viga que vai delimitar a parte que está tracionando e a parte que está comprimindo. Show de bola! Vamos falar então dessa diferença de flexão pura e flexão simples. A flexão pura, ela vai acontecer quando você só tem momento fletor na sua estrutura e a cortante é nula, não existe cortante. Eu vou fazer só uma lembrança aqui da teoria. O que é o momento fletor, né? O momento, ele é a integral da cortante, certo? E aí, se a gente quiser obter a cortante, o que a gente faz? Fazer o processo inverso. A derivada do momento, dx, vai ser igual à cortante. Para que a cortante seja zero e tenha um momento, o que tem que acontecer? Ora, o momento tem que ser uma constante. Porque se a gente derivar uma constante, a gente vai chegar numa cortante nula. Então, quando você tiver uma estrutura em que você tem um momento constante, você vai estar trabalhando com flexão pura. Mas eu já vou te adiantar que vai ser bem difícil de você encontrar esse tipo de situação. É claro que existem várias situações que isso vai acontecer, que vai ter a flexão pura, mas na maioria dos casos você vai encontrar a flexão simples. O que é a flexão simples? É a ação do momento fletor e cortante ao mesmo tempo. Vai ter cisalhamento além desse momento fletor, dessa flexão na sua viga. Então, um exemplo bem simples é essa viga aqui, ó. Ops, fiz torta aqui essa barra. Se eu aplicar aqui uma força, a gente vai ter tanto o fenômeno de flexão quanto a ação da cortante. Então, esse vai ser o principal tipo de situação que você vai encontrar. E além da flexão pura e da flexão simples, a gente vai ter também a flexão oblíqua, a flexão composta, mas esses são temas para a gente ver em aulas futuras, tá? Show de bola! Normalmente, iremos trabalhar com a flexão simples. Além de analisarmos a flexão gerada pelo momento fletor, também deve-se analisar o cisalhamento gerado pela força cortante. Aqui eu trouxe algumas hipóteses de cálculo, assim como a gente fez nos vídeos de lei de Hooke, em que a gente precisa considerar para que as nossas análises futuras, agora que a gente vai fazer de flexão, sejam validadas. Quais são essas hipóteses? A gente vai considerar a elasticidade linear, né, a lei de Hooke, ou seja, conforme eu aumento a minha tensão, proporcionalmente eu aumento a minha deformação no elemento. Se isso te gerou um pouco de dúvida, eu recomendo você ver o vídeo de lei de Hooke para te esclarecer. Distribuição homogênea 3D, então todos os esforços são distribuídos pela viga. E o material isotrópico, ou seja, é o mesmo material que você está usando em toda a sua viga. Seja um concreto, seja o aço, é o mesmo aço que você está usando em toda a sua viga. Beleza. Aqui eu trouxe um exemplo mais prático, né, com as forças, mostrando o que está acontecendo. Então na flexão, a gente vai ter a aplicação do esforço. Então aqui a gente tem a nossa viga, e ao redor dela eu apliquei um momento MZ. O que seria esse MZ? Ó, eu estou aqui com a minha régua, vou pegar as duas pontas e vou rodar igual está aqui no desenho. Então eu vou fazer isso aqui, ó.
Eu estou dobrando a minha régua, eu não sei se está muito fácil de entender o que está acontecendo, mas eu estou dobrando a minha régua, e é isso que está acontecendo. E presta atenção aqui nos eixos. A gente tem o eixo X aqui na horizontal, o eixo Y a gente vai representar ele para baixo, e o eixo Z ele está saindo da tela, tá? Então é isso aqui que a gente tem de eixo. E aqui o desenho das fibras, tanto as que estão encurtando, quanto as que estão alongando aqui embaixo, nesse exemplo, né? Pode ser que aconteça o oposto, que você esteja tracionando as fibras de cima e comprimindo as fibras de baixo. Mas aí depende do esforço que você tem, né? O MZ aqui ele está nesse sentido, então nesse sentido ele alonga as fibras de baixo e encurta as fibras de cima. Então aqui embaixo eu escrevi, ó, a face superior está comprimindo, ou seja, a deformação é menor que zero, e a face inferior está tracionando, ou seja, a deformação de tração é maior que zero. Vamos ver como que ficam as tensões. Beleza. Aqui a gente tem a nossa seção novamente, tá? Aqui eu fiz um corte nela, na nossa viga, e a gente percebe que a gente tem aqui em cima tensões de compressão, e abaixo dessa linha tracejada aqui, que já vai ter um nome, a gente tem a tensão de tração. E a gente percebe que essas duas tensões, elas aumentam de forma linear. A partir desse ponto, se eu for descendo, olha, ele tem um comportamento linear no aumento da tensão. E na parte de cima também. Conforme eu vou subindo, eu vou aumentando a minha compressão. Então, quanto mais em cima eu tiver, mais comprimido eu tô. Quanto mais embaixo, mais alongado, mais tensão de alongamento tem na minha viga. E bom, pelo que a gente viu na lei de Hooke, a gente tem que a tensão ela é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação, tanto para compressão quanto para tração. Só que a gente não tem essa deformação, a gente não sabe quanto que é o εc e quanto que é o εt, a gente não sabe quanto que está se deformando. Mas a gente precisa saber quanto que é essa tensão, cara. A gente precisa saber disso para poder dimensionar a nossa viga. Então vamos analisar a seção transversal dessa viga para obter uma fórmula para a tensão representada pela letra sigma. Eu vou fazer duas análises com vocês, elas vão ser algumas deduções, e vai com calma nessa parte porque pode ser um pouco confuso, tá? Então vamos lá. Aqui na esquerda eu tenho o desenho da seção, tá? O eixo Y, como eu falei para vocês, é para baixo. O eixo Z, ele está saindo da tela. Lembra que ele está saindo da tela. E aqui eu desenhei uma partícula, uma pequena parte. Opa, não. Eu desenhei aqui uma pequena parte da nossa seção transversal que está sofrendo uma força DF, tá? Uma pequena, infinitesimal, né? Que a gente diz. E essa partícula, ela está a uma distância y do CG. Então aqui está o CG da minha seção e está uma distância y deste ponto. Então, y recebe esse nome. Distância do CG até o ponto de interesse. Beleza. Premissa que vamos adotar nessa análise 1. A tensão varia de forma linear ao longo da altura. Foi o que a gente acabou de conversar. Lembra que conforme eu vou descendo aqui, aumenta a minha tração, nesse exemplo, né? E conforme eu vou subindo, vai aumentando a minha compressão de forma linear. Se é uma forma linear, então a gente consegue representar por essa fórmula simples. A tensão é igual a um coeficiente angular. O que é coeficiente angular? Lembra da equação de reta? Y é igual a vezes x mais b. Coeficiente angular é esse cara aqui, é o a. Só que a gente está representando pela letra k. Vezes o y, que é a nossa variável. Além disso, a definição de tensão é força sobre área, que a gente aprende na lei de Hooke. Então, força sobre área é igual a tensão. Só que a gente consegue transformar isso na forma infinitesimal. Então, o DFzinho, bem pequenininho, dividido por uma pequena areazinha, vai gerar uma tensão. Show de bola, tranquilo. Agora a gente vai unir então a equação 1 e a equação 2. Substituindo então a tensão, a gente tem que K vezes Y da equação 1 é igual a dF sobre dA da equação 2. E assim a gente vai ter essa equação aqui, a equação 3, né, quando a gente isolar o dF. E vamos agora para a próxima parte.
em que a gente vai integrar essa equação 3 pela área. Então, a gente vai integrar os dois lados em função da área. O K aqui eu tirei da integral porque ele é uma constante, né? Porque é uma equação linear, então ele é uma constante. E a gente tem que esse termo aqui em volta do tracejado é o momento estático em relação ao eixo Z. Beleza, tranquilo. Integrando os dois lados a gente tem essa equação. E pelo equilíbrio externo, para que a nossa estrutura esteja parada no espaço, não esteja transladando, a viga tem que estar estática, cara, não pode estar voando. A força externa tem que ser zero. Para que esse lado ser zero, o F tem que ser zero, está tudo beleza. Só que esse outro lado também precisa ser zero. E como K é uma constante diferente de zero, essa integral tem que ser zero. Ou seja, o momento estático em relação ao eixo Z tem que ser zero. Que é isso aqui. O que isso significa no fim das contas? A linha neutra, ela passa pelo CG, quando o y for zero. Você concorda comigo que quando o y for zero, é porque a gente está exatamente... a distância é zero do ponto de análise até o CG da minha seção transversal. Então, y vai ser zero, essa equação aqui vai ser zero também. Então, a linha neutra ela passa pelo CG, quando o y for zero, quando o F for zero também, quando a força externa for zero. E assim a gente descobriu que a linha neutra ela sempre vai passar pelo CG quando a força for zero. Então essa é a nossa primeira análise, é o primeiro conceito que você tem que tirar dessa aula aqui. A linha neutra ela passa pelo CG quando a força externa for zero. Beleza. Vamos para a segunda análise. Qual que é a premissa? A tensão varia de forma linear ao longo da altura, como eu já expliquei. Então, aqui eu puxei a equação de novo. Agora, o que a gente vai analisar? A força DF gera um momento DMZ. Então, o que é o momento? O momento é igual a uma força vezes um braço. A gente tem a força, a gente tem um braço, então a gente consegue ter o momento infinitesimal. Só que a gente já tem uma equação para esse DF aqui, que a gente viu aqui em cima. O DF ele é igual a K vezes Y vezes o dA. Então, DMZ é igual a essa equação aqui. K vezes Y vezes o dA vezes o Y que já tinha antes aqui em cima. Agora a gente vai integrar os dois lados em função da área de novo. Então, o momento pela área, integrado pela área, vai ser o próprio MZ. O K sai da integral, porque ele é uma constante. E a gente tem que dentro da integral vai sobrar a integral de área de y ao quadrado. E o que isso significa? É o momento de inércia em torno do eixo Z. Olha que beleza. Porque agora o que a gente tem? Se a gente sabe que isso aqui é o momento de inércia em Z, é só a gente jogar para o outro lado e pronto. A gente tem que a nossa constante é igual ao momento dividido pelo momento de inércia. Olha que beleza. Com o K descoberto, podemos substituí-lo na nossa premissa. Então, a gente tinha a equação linear, né, que a tensão é igual a K vezes Y. Substituindo o K, a gente tem essa equação aqui. A tensão é igual a mais ou menos mz, dividido por momento de inércia em Z, vezes a distância do nosso ponto de análise até o CG da seção transversal. E aí eu sei que vai gerar a dúvida do que significa esse mais e menos da nossa equação. Vamos lá. Como funciona mais ou menos? Se o mz gerar tração no lado positivo de y, vai ser positivo. Lembrando que o eixo y é para baixo. Então, se ele estiver tracionando para baixo, porque o y está para baixo, então a gente vai escolher o sinal positivo. Só que se estivesse tracionando a parte de cima e comprimindo a parte de baixo, aí ia ser sinal negativo. Novamente, o exemplo da régua. Deixa eu pegar minha régua. A régua. Novamente, ó, tracionando a parte de baixo e comprimindo a parte de cima. Então, o sinal que eu vou escolher na minha equação vai ser o positivo. Mas se fosse ao contrário, se eu estivesse fazendo isso aqui, ó, agora está tracionando a parte de cima e está comprimindo a parte de baixo. Então, o sinal que eu vou escolher é negativo.
E é isso, ó, aqui eu trouxe o diagrama, né, quando a gente estiver tracionando a parte de baixo, e o sinal vai ser positivo. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado, tenham aprendido sobre esse tema aqui da flexão. Comentem o que vocês querem que eu traga nas próximas aulas, se tiver alguma dúvida também comentem aí. E no mais é isso, muito obrigado, valeu!